Atenção! Começa agora uma teleaula de História do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 31. Bons estudos! Olha só esses veículos aqui, modelos dos anos 50. É incrível como os carros mudaram daqueles tempos pra cá, né? E o Brasil também mudou muito de lá pra cá, principalmente nesses anos. Aliás, é isso que nós estamos vendo nas nossas aulas de história, não é mesmo? E hoje nós vamos continuar vendo as principais transformações pelas quais o Brasil passou nas décadas de 40 e 50, não é isso? Mas preste atenção que o importante não é só saber qual... Só esses veículos aqui, modelos dos anos 50. É incrível como os carros mudaram daqueles tempos pra cá, né? E o Brasil também mudou muito de lá pra cá, principalmente nesses anos. Aliás, é isso que nós estamos vendo nas nossas aulas de história, não é mesmo? E hoje nós vamos continuar vendo as principais transformações pelas quais o Brasil passou nas décadas de 40 e 50, não é isso? Mas preste atenção que o importante não é só saber quais foram essas mudanças, e sim como elas aconteceram. É isso aí. Vamos lá? Olha só. Olha só essa multidão. Antes dos anos 50, as cidades não eram assim tão cheias de gente, não. Tá certo que naquele tempo havia menos gente no mundo. Mas mesmo que tivesse mais, as grandes cidades não seriam assim tão abarrotadas de pessoas. O que acontece... Olha só essa multidão. Antes dos anos 50, as cidades não eram assim tão cheias de gente, não. Tá certo que naquele tempo havia menos gente no mundo. Mas mesmo que tivesse mais, as grandes cidades não seriam assim tão abarrotadas de pessoas. O que acontece hoje começou a acontecer naqueles anos 50. A maioria dessas pessoas não nasceu aqui na cidade grande. A maioria delas veio do interior e até mesmo de outros estados. Você já parou para pensar por que de 1950 para cá, tanta gente veio morar nas grandes capitais brasileiras? Eles tiveram que vir para as grandes cidades brasileiras porque o desenvolvimento do país também veio para as grandes cidades brasileiras. Agora, uma pergunta para você que está aí nos assistindo. Como é que foi que esse desenvolvimento chegou nas grandes cidades brasileiras? Como foi essa história? Você tem até o final do programa. Fornecendo bens e serviços para a indústria, a preços baixos. Finalmente entendi. Entendeu? Preços baixos. Finalmente entendi. Entendeu o quê, rapaz? De onde veio essa história de que o petróleo é nosso? E de onde é que veio isso? Olha, fui lendo um trecho do discurso do general Horta Barbosa que eu entendi, Olha só como era a cabeça desses caras, como é que eles pensavam. Em 1947, ele falou o seguinte: fornecendo bens e serviços para a indústria, a preços baixos. Finalmente entendi. Entendeu o quê, rapaz? De onde veio essa história de que o petróleo é nosso? E de onde é que veio isso? Olha, fui lendo um trecho do discurso do general Horta Barbosa que eu entendi, Olha só como era a cabeça desses caras, como é que eles pensavam. Em 1947, ele falou o seguinte:
Petróleo é energia que tem que ser vendida pelo preço mais barato possível a fim de facilitar a produção de todas as demais riquezas. Petróleo é a base da economia e a defesa militar de um país. O petróleo pertence à nação e a todos os seus filhos. Ouviu só o que o general Horta dizia? Ouvi sim. Mas olha, se você acha que na época todo mundo pensava como o general Horta, você está muito enganado. Porque nesse livro aqui, diz que na mesma época um outro general Juarez Távora. Deixa eu ver se eu entendi. A fim de facilitar a produção de todas as demais riquezas. Petróleo é a base da economia e a defesa militar de um país. O petróleo pertence à nação e a todos os seus filhos. Ouviu só o que o general Horta dizia? Ouvi sim. Mas olha, se você acha que na época todo mundo pensava como o general Horta, você está muito enganado. Porque nesse livro aqui, diz que na mesma época um outro general dizia exatamente o contrário. Olha aqui, ó. General Juarez Távora. Deixa eu ver se eu entendi. Então, nessa época, o governo brasileiro investia nas indústrias de base, enquanto os empresários brasileiros investiam nas indústrias de bens de consumo, ou seja, indústrias alimentícias, indústrias de roupas, é isso? Isso mesmo, exatamente. E os eletrodomésticos, como é que ficavam? Ninguém investia em geladeira, em televisão, e os carros? Como é que ficava a indústria automobilística nessa história? Calma, tudo tem seu tempo. Essas indústrias só vieram para valer quando o governo conseguiu atrair para cá os famosos capitais estrangeiros. Você quer dizer dinheiro de fora, de outros países? Exatamente. Só que isso aconteceu lá pelo final dos anos 50. Agora, você sabe quem era o presidente nessa época? Ué, era o Juscelino, não era?